Oswaldo Risque, engenheiro agrônomo, sou da Coordenadoria de Defesa Agropecuária. Nós trabalhamos com a aplicação da Lei de Uso e Conservação do Solo no Estado de São Paulo. Para o professor Rui. O senhor mostrou várias obras emergenciais para atacar essa escassez hídrica e para prever futuros problemas com escassez de água. Todas elas são obras de engenharia relacionadas a barragens e adutoras, etc. e tal. Professor Tudizzi comentou que nós temos que trabalhar em bacias hidrográficas, essa é a nossa área de gestão. E, em momento, apenas no momento que o senhor citou a FAESP, que boas práticas agrícolas, se não me engano. Então, o que eu queria que o senhor comentasse é o seguinte: nós temos uma lei de uso e conservação do solo no estado de São Paulo. Nós temos uma área de 18 milhões de hectares que são utilizadas com agricultura no estado de São Paulo e, em compensação, uma área de 3 milhões de hectares, mais ou menos, que são áreas de preservação permanentes. Então, essa área de agricultura, se fosse melhorada a estrutura do solo para receber esta água de chuvas que nós temos, até com certa abundância, nós temos uma caixa d'água de 18 milhões de hectares no estado de São Paulo. E essa caixa d'água, com ações simples, tipo utilização de calcário para melhorar a porosidade do solo, nós já conseguiríamos armazenar um volume muito maior, muito superior do que o sistema Cantareira fornece para a população de São Paulo. Então, a Secretaria de Recursos Hídricos não tem nenhuma ação, não tem nenhum pensamento em cima de favorecer o agricultor para que ele produza água no sentido de armazenar essa água no nosso solo. Bem, Oswaldo, como aprendemos aqui na aula do professor Tudizzi, a gente tem que trabalhar de maneira integrada e todas essas ações elas se combinam. Agora, nós estamos participando de um forte programa que o governador lançou de melhoria das máquinas ciliares. Isso é uma prioridade com investimentos esse ano. E nós também estamos, no âmbito do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, nós estamos alterando um pouco a sua prática no sentido de buscar um projeto para esse ano agora, para poder incentivar os pequenos empresários, seja ele do meio rural ou do meio urbano. Então, nós constituímos uma reserva de 23 milhões de reais para apoiar os micro e pequenos empresários, tanto do meio rural quanto do meio agrícola. Estamos desenhando esse projeto para não funcionar na forma de apoio que o FEIDRO usualmente faz, porque são empreendimentos que têm uma grande lentidão e que nós precisamos alterar. Então, vai ser um projeto especial. Agora, com relação à sua proposta, é lógico, a boa prática agrícola a conservação do solo e maneiras de nós aumentar o trânsito de água e armazenamento no freático, é lógico que interessa. Agora, o próprio setor, nós temos as fontes de financiamento, ele precisa se organizar para acessar essas fontes de financiamento. Olha, eu colocaria isso como uma medida de entre o curto e o médio prazo. No momento, nós temos uma necessidade absoluta
de aumentar a oferta de água por ações emergenciais e reduzir a demanda. Essa é uma ação que eu acho que tem que ficar nós temos que procurar maneiras de colocá-la em prática no âmbito dos comitês de bacia, dos planos de bacia, mas o governo está atento e criando novas fontes e os novos programas para apoiar. Então, mas eu entendo que o setor também precisa estar preparado para acessar essas fontes. Há 2 anos atrás, eu participei de um projeto da Secretaria do Meio Ambiente do Estado, através de um apoio do Banco Mundial, eu solicitou o seguinte trabalho: selecionar 10 microbacias em diferentes regiões do Estado, entre 50 e 100 km², e verificar qual é a relação entre a qualidade de água e o estado de uso e conservação do solo das diferentes bacias. E a pergunta principal foi a seguinte: qual é a situação de vegetação e de cobertura vegetal que permite a melhor qualidade da água e, além disso, o desenvolvimento da bacia, em termos agrícolas, etc. É um projeto muito interessante que provavelmente deve ter continuidade. Foi utilizado pela Secretaria do Governo para ampliar a capacidade de intervenção do Estado com essa visão. Provavelmente a ideia de apoiar as florestas geopárquicas, que agora está sendo desenvolvida, pode ter vindo daí também. Mas é um projeto interessante, que deve ter outros frutos e outras interações. Só para complementar.